É isso. Então, eu queria pegar essa carta, que ela é incomum dentro da palavra, essa carta. Ela é realmente, ela não dá, ó, faz isso, faz aquela coisa, ah, não tem doutrina, hein? Eu vou ler, justamente a respeito disso, um trechinho da introdução que tem lá nessa Bíblia do Spurgeon. Bom, queria lembrar antes que a igreja de Filipe, essa carta aos Filipenses, a cidade de Filipe, a gente lembra, talvez, na segunda viagem de Paulo, hein? Ele tinha atravessado o mar lá em cima para ir para a Europa. E na segunda viagem, que ele encontra um grupo de mulheres orando, 10 grupos, uma depois se converteu com ele, foi a Lídia, e a Lídia foi a primeira convertida na Europa. E quando ele chegou lá, atravessou, foi para a Macedônia já está na Europa. Obviamente que Filipe, que é perto de Atenas também, mas Filipe foi naquele momento, naquela região, um lugar que permitiu a propagação do Evangelho e das Boas Novas para toda a Europa. Foi realmente um lugar muito importante. A igreja em Filipe, ela sempre teve lugar lá na casa de Lídia. Ela abriu a casa dela, ela se converteu, abriu a casa dela, a igreja de Filipe foi lá sempre aconteceu lá na casa da Lídia. Só para resituar o contexto. Então, vou ler aqui uma parte da introdução a respeito dessa epístola. Caráter e propósito da epístola. É uma carta informal, sem plano lógico ou argumentos doutrinários. É a expressão espontânea do amor e gratidão. É um amigo e irmão terno, de coração caloroso, que apresenta verdades essenciais do evangelho em termos de relacionamento amigável. Nos Filipenses, ele encontrou razões constantes de alegria, e agora que Epafrodito, que lhe trouxera a ajuda deles, estava prestes a voltar de Roma para Filipos, Paulo teve a oportunidade de lhes enviar uma carta de agradecimento, que é essa aí. É notável, por sua ternura da carta, advertência, súplicas e exortações, e deve ser lida frequentemente como um tônico espiritual. A data que foi escrito durante a prisão em Roma, em cerca de 62 depois de Cristo. Então, aqui, o Spurgeon ele até aconselha de ler essa carta com frequência como tônico espiritual, e não como coisa sem regras, hein? É realmente uma carta de amor, de testemunho, um testemunho de Paulo em relação aos Filipos, lá, aos filipenses, quer dizer. Então vamos ler. Eu não sei se eu vou conseguir ler todo, são 2 páginas ou 3 páginas e meia. Seria bom a gente poder ler tudo, mas talvez, porque não tem muita coisa a desenvolver. É realmente um exemplo de fé, de testemunho que ele está fazendo com os filipenses. É que a gente pode se calcar nela, né? A gente pode pegar como exemplo de testemunho. Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos. Em Filipos, incluindo aqui está escrito bispos e diáconos. Então, primeiramente, ele está falando aqui que Paulo e Timóteo são escravos em Jesus Cristo. Então, ele inclui o Timóteo também, que estava junto com ele lá. Né? É uma coisa interessante, apesar de ser uma Bíblia calvinista, mas no calvinista no sentido das anotações, a anotação que tem aqui, de bispos e diáconos embaixo, tem um A, ele fala ou supervisores, né? Foi traduzido por bispo, mas seria melhor o termo supervisor e os diáconos, os servidores, ou ajudadores. Então, isso denota bem que não tem esse sentido de cargos na Bíblia. Não tem bispo, pastor, coisa assim. É supervisor, líder, coisa assim. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Você vê como ele separa bem Deus e o Senhor Jesus Cristo. São 2 pessoas diferentes, apesar de ser um só. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro,
peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. E tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, que é Jesus Cristo, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então isso é maravilhoso, né? Jesus Cristo é o Espírito Santo que ele está pensando. E isso reflete bem a nossa situação, né? Quando a gente lê assim. A gente sabe que quem começou as boas obras na gente, a gente pode ter a certeza que ele vai a terminar, a completar. Esse aqui também é um testemunho de semeadura, né? Quando a gente vai semeando a palavra, depois Jesus, o Espírito Santo, faz crescer. Elias, Filipenses, capítulo 1, versículo 7 agora. Filipenses, depois de Romanos, Gálatas. Depois Efésios e Filipenses. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois eu os tenho no meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Essa aqui é a propagação do Evangelho, né? Boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Ou como ele está comparando, ele está na prisão, né? Ele está lá em Roma, ele está escrevendo para eles, em Filipe, ele fala assim: Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Então ele ama essa igreja, esses irmãos, esses amigos, da mesma forma que Jesus Cristo teve compaixão. Quando a gente fala de compaixão, é difícil isso, mas ele fala de compaixão para a gente fazer a diferença. Quando você ama alguém, ou quando você tem um amor que é compassivo, tem compaixão, quer dizer o quê? Você vai, dentro desse amor, você vai perdoar os erros, os pecados do outro. Você tem compaixão. Então, quando você não tem compaixão, você não perdoa. Você não quer amar da mesma forma. Mas quando você tem compaixão, você fala, puxa, ele errou, mas tem compaixão. Entendeu? Então, é diferente. É muito mais como Cristo mesmo. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Ou como interessante também, quando nas orações que ele faz para os irmãos, quando a gente ora uns pelos outros, o que ele está pedindo aqui? Ele ora para que o amor de vocês, deles, transborde cada vez mais. A primeira coisa que ele pede é o amor e que cresce em conhecimento e discernimento. Ele não ora para outras coisas práticas. Hein? É só coisas espirituais, na verdade. Quero que compreendem, que tenham um entendimento, quer dizer, o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O louvor de Deus. Então, isso é a oração que a gente pode, um exemplo, né, de assuntos que a gente deve ter para com os irmãos, até amigos. Às vezes a gente vê que o termo amigo na Bíblia, ele é até mais forte que o termo irmão, porque Jesus uma vez falou, agora eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, entendeu? Apesar que a gente sempre é servo. Agora o testemunho em si. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Aí vem como interessante. Ele fala que tudo que lhe aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Às vezes a gente acha, vixe, mas não teve um acidente, teve uma coisa ruim ali. Mas são, às vezes, oportunidades que a gente tem de testemunhar, mas nem com a fala. Se eu vou, por exemplo, eu peço um guincho, aconteceu uma coisa ruim, peço um guincho. A minha atitude, às vezes, nem falando de Cristo, é um testemunho. Então, é isso que ele está falando. Quero que saiba, irmão, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, é verdade. Pois todos aqui, incluí toda a guarda do palácio, quer dizer, de César, lá na prisão, quer dizer, por ali, sabem que estou preso por causa de Cristo. E certamente que ele não conseguiu falar para com todos.
porque toda a guarda de César. Ele não falou como todo mundo, mas é o testemunho, né? Que faz de que todo mundo já sabe que ele é cristão. E por causa da minha prisão, que é uma coisa ruim, mas se torna boa, a maioria dos irmãos daqui se tornam mais confiantes no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Porque o exemplo dele, né? Ele está na prisão, então Deus não está com ele. Sim, porque ele continua sempre com a fé dele, então ele demonstra, mesmo na prisão, ele continua com fé. E isso ajuda todos os outros em volta a ter fé mesmo, a não perder a fé em qualquer oportunidade, qualquer probleminha. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra. Então, ele já está falando naquela época que tem gente que está anunciando a palavra quer enriquecer, ou quer ficar famoso, quer status. Mas mesmo assim, por glória pessoal. Palavra de Deus. Exatamente. A gente às vezes fala, aquela igreja. Sim. Mas está falando, quando lê o texto. Às vezes também fala muito bobagem, mas quando ele lê a palavra, é a palavra de Deus. Entendeu? Então, ele é anunciado. Agora, cada um tem que saber separar o joio do trigo. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, do Espírito Santo, isso resultará em minha libertação. Você vê como ele está esperançoso para ser liberto? Tem gente que, infelizmente, tem gente que fala que ele foi morto na prisão, e que ele foi encarcerado 2 vezes, o que a gente não encontra na palavra. Ele foi encarcerado até em 64, mais ou menos, uns 2, 3 anos. Só que tem uns que falam que ele voltou na prisão em 64, 65, e que em 67 ele foi assassinado dentro da prisão, ele foi matado dentro da prisão. Só que isso aqui a gente não vê em lugar nenhum. Por que eles falam isso? Porque em Timóteo está escrito que ele combateu o bom combate. Mas ele mesmo fala que ele está velho, entendeu? Ele não fala, ao meu ver, ele não fala isso, porque ele vai ser agora decapitado, sei lá o que, enforcado. Não, ele nunca falou isso. Agora ele fala que ele está velho, que ele combateu o bom combate. É como aqui ele fala que se ele morre é lucro. Mas então ele já poderia ter morrido aqui, então, enforcado. Não é porque ele fala isso que ele foi. Tem uns que falam que ele morreu de velhice, entendeu? Então, isso são coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente escuta umas coisas que não são bíblicas. E continuo a me alegrar, pois sei que com suas orações e auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Eu creio que ele foi liberto. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre eu fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermediário, quer eu viva, quer eu morra. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas não é por isso que quer dizer que ele foi enforcado, entendeu? Quer que eu viva, que eu morro. Porque ele realmente, naquele momento, não sabia, talvez, o que iria acontecer. Mas a esperança dele, ele acaba de falar, era ele ser liberto. Também a gente sabe que ele vivia tipo num cárcere privado, porque ele estava numa casa alugada, com guarda. Ele não estava numa prisão, enjaulado, atrás de grades, né? Então tinha um guarda da guarda do palácio, ele estava numa casa alugada. Então todos podiam visitar, mas não tinha uma condição de ser desesperado, assim, né? Claro que ele estava em prisão, porque não estava livre, mas era uma prisão domiciliar. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre 2 desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês,
é da missão que ele tem também, é mais importante que eu continue a viver, que é nossa missão. A gente nunca pode desejar morrer para estar mais rapidamente perto de Cristo, porque seria tipo desejar quase um suicídio, para estar nas mãos do Senhor. Essa aqui não pode. A gente tem, todos nós temos uma missão aqui, é divulgar as boas novas. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo. Ele está certo disso. Ciente disso, estou certo que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Quando eu voltar, terão ainda mais motivos de se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermediário. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Isso que ele fala que é o mais importante, é nos testemunhos de vida. Vocês vivem em sua comunidade de maneira digna das boas novas. Então é testemunho nosso, sem nem falar. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês, são muitos. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Olha como é maravilhoso isso aqui. Isso me ocorreu essa semana. Eu poderia até passar o áudio para vocês depois. Alguém que fala, aqui é tudo de Satanás mesmo, aqui não tem Deus não na Terra. Eu falo, é verdade. Na Terra mesmo assim não tem. Mas Deus está conosco, não está na Terra. Ele vive em nós. Ele não está aqui viajando. Nós somos com Deus. Então, a gente não tem que se deixar incomodar para esse tipo de coisa. Entendeu? Isso já era naquela época. Porque nós temos o privilégio de abrigar o Espírito Santo no nosso corpo. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Mas, desculpa. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É isso que é o nosso sofrimento, né? Quando a gente, às vezes, não encontra sempre o que a gente queria encontrar, né? Mas que a gente, por crer em Cristo, a gente tem uma conduta diferente, a gente não pode embarcar com coisas que parecem mais fácil, né? Que são mais para um outro tipo de pessoas. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Essa aqui é a verdade. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Será que tem? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então complete minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. É o que a gente está falando. Aí essa irmandade, esse amor fraternal, é o que faz a diferença. Porque senão é só blá blá blá, é só falácia, é só ler textos. Se a gente não tem esse amor fraternal, esse testemunho que a gente realmente se ama entre a gente, que a gente realmente se ajuda quando precisar, que a gente se coloca à disposição, não faz diferença. É isso que ele fala quando ele fala: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Né? A gente pode contar um com o outro. É isso que é maravilhoso. Concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, vocês não são melhor que eu. A gente está tudo igual. Sejam humildes. Consideram os outros mais importantes que vocês. Não procuram apenas os próprios interesses, mas preocupam-se também com os interesses alheios. Isso é muito importante. Né? Sempre ver o interesse do outro antes do nosso. Miriam ou Elias, você fecharia lá essa porta, por exemplo, a outra dá uma cobertura, me faz tossir. Acho que tem pouco. Obrigado. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Essa aqui é difícil.
mas a gente tem que tentar imitar. Né? Ele não tinha ganância. Jesus tinha ganância? Se achava melhor que o outro? Ou tinha inveja? Não. Embora, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte da cruz. Aqui esse texto é claro, nítido, que Deus, embora sendo Deus, começa, mais para frente está escrito, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, embora sendo Deus. Então imagina a gente, que não somos Deus, a gente está se achando às vezes melhor um do outro. Por isso, Deus o elevou no lugar de mais alta honra, porque ele pegou a forma humana e ficou sem pecado. Hein? Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra. Isso acontecerá no Apocalipse. E toda língua declara que Jesus Cristo é Senhor. Isso é maravilhoso. Para a glória de Deus, o Pai. É por isso que somente ele foi escolhido por Deus para abrir os céus do livro. Porque o único que foi encontrado limpo, justo, sem pecado, foi ele. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Hoje não estou falando assim como se fosse eu, mas a gente tem que ver a Bíblia, né? Não tinha a Bíblia naquela época. Então, vocês seguiam as instruções da palavra, né? Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalham como afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Esse afinco, ele quer dizer perseverança e firmeza, hein? Em outros termos. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo, e o que? Além do desejo, o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. O que é aquilo que é do agrado dele? Cada um sabe o que é. Cada um em seu coração, em seu espírito, na sua sabedoria junto à sabedoria do Senhor, sabe o que é, com perseverança, o que agrada ao Senhor, hein? Que é tudo que tem na palavra. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-lo. Isso é óbvio que se trata entre irmãos, hein? Obviamente, ele não vai fazer tudo sem queixa e discussão, quando alguém do mundo está... É lógico, né? Isso ele está falando para os irmãos, dentro da igreja de Cristo. Porque o pior é quando entre irmãos tem queixa e discussões. Que tenha com os de fora, é normal, praticamente. Mas porque ele não pode. Agora, quando os que estão de dentro, né, não é normal. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-lo. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. É por isso que ele fala para os irmãos, né? É lógico. A gente tem como não com essas pessoas perversas aqui, né? A gente tem que ser luz mesmo. Para que eles não possam falar, você vê, eles são iguais. Eles estão brigando, eles estão querendo, desejando, estão cheios de inveja, estão fazendo panelinhas, estão falando um do outro. Então, no dia que em Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Quando ele está falando de trabalho, aqui é esforço. Não me esforcei. Em outras traduções, o original não é trabalho. É que não me esforcei em vão. O esforço, não o trabalho. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus, como oferta derramada da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta para Deus. Como ele sabia que ele estava aprisionado, já velho, ele falou, se eu venho a morrer, tudo bem. Vai ser uma oferta, hein? Uma libação para Deus. Tanto quanto agora vocês que são novos, estão trabalhando para Deus, está sendo um mesmo tipo de oferta. Vocês estão dando a vida para Deus. Prática, não como sendo vida, hein? Mas como vida prática, dedicada a Deus, a palavra. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Se alegrem-se
eu me alegrarei com vocês. Isso que é maravilhoso. Ele está na prisão e fala de alegria. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim, ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo faz. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Você vê como ele está vendo? Ele está sendo crítico. Né? A gente, às vezes, tem medo de falar. No sentido, a gente não tem que brigar e demonstrar brigas para os de fora, que são do mundo. Mas entre a gente, isso não é a primeira vez que ele fala aqui, ele sempre fala, o julgamento vai começar pela gente. Então, entre a gente tem que ser muito mais firme e rígido que os outros de fora. Então, ele fala, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos. Ele está falando uma boa isso, né? Você vê, o Timóteo, ele está, vocês, quer dizer, vocês cuidaram de mim quando eu fui encarcerado. Os outros, as outras igrejas, ficam nem aí. E não o que é importante para Jesus Cristo. Aqui ele fala da palavra, obviamente dele, porque ele tinha recebido uma oferta da igreja de Filipe. Né? Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Tipo um diácono, mas não existe assim. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. Você vê que ele não sabe do futuro dele lá. Ele fala, vou enviar o Timóteo assim que eu ficarei sabendo o que vai acontecer. Se eu vou ser livre, se eu vou ser julgado. Não sei. Ele não está sabendo o que vai. Mas a sua esperança em Cristo sempre era de ser livre. É por isso que, certamente, ele foi livre. Ele apelou a César. Por quê? Porque ele tinha a nacionalidade romana. Então, não há por que o César ou os juízes de lá teram condenado. Não tinha condenação nenhuma contra ele em relação aos romanos. E tenho confiança no Senhor de que, em breve, eu mesmo irei vê-los. É pelo menos a terceira vez que ele está falando que ele vai ser livre. Ele está na esperança de ir vê-los. Então, está errado de falar que ele foi morto na prisão, porque não consta isso em lugar nenhum. Terceira vez que a gente vê que ele tem confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Esse Epafrodito, era ele que tinha levado para ele a oferta que a igreja de Filipe fez para ele quando eles ficaram sabendo que ele ia para a prisão em Roma. Ele é um verdadeiro irmão. Ele não tinha pedido oferta, né? Mas eles queriam o ajudar. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de luta. E também foi mensageiro de vocês, para me ajudar em minha necessidade. Então, esse aqui ele está falando da oferta que ele trouxe. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve ao ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer, porque eles mandaram ele com a oferta para levar para ele. Então, por isso que ele fala, vocês não podiam vir, então ele fez isso por vocês, no lugar de vocês. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas. Eu faço para protegê-los. Lógico, né? Isso quando a gente está em Cristo, ele acabou de testemunhar o que o Epafrodito passou, e quase morreu, é que o Senhor o levantou, né? Foi por milagre. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal
os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos que Cristo Jesus fez por nós. Nós colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensem ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais, porque ele se esforçou muito na missão dele. Então ele fala, se tem uns que estão achando que os esforços deles vão nos salvar, eu teria ainda muito mais motivos para pensar que meus esforços me salvariam. Mas eu lhes falo, não ponham fé nisso. Não é o esforço que salva, não é julgado pelos nossos esforços. Eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Se todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei do lado todas as coisas e as considero, todas as coisas, ele está falando da lei, hein? E as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Em Cristo ser encontrado. Como que a gente faz para, quando a gente olha para Cristo, ver nossa imagem nele? Será que a gente pode ser encontrado em Cristo? Olha como é profundo isso. Estou olhando para Cristo, na minha esperança é eu poder ser encontrado nele, me encontrar lá. Quer dizer que eu estou com Cristo mesmo. Eu me vejo lá com ele. Por causa dele, deixa de lado nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, não conto mais com isso, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, e não com base nas obras. Claro que a gente tem que ter obras, mas elas não salvam de jeito nenhum, a gente tem que ser só como exemplo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. A gente quer realmente experimentar esse poder que tem em Cristo, porque se eu estou me encontrando em Cristo, sou revestido dos mesmos poderes. Então, aqui ele fala, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Ele quer experimentar esse poder. Quer dizer, que ele sabe que no dia que ele vai morrer ou fazer a passagem, ele vai experimentar esse poder de ressurreição. Então, a sua esperança é essa. E quando acaba, ele sabe já, ele está nessa expectativa de poder experimentar esse poder de ressurreição. Quero sofrer com ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Agora, obviamente, quando ele fala quero sofrer com ele, não é que ele quer sofrer na carne, hein? É impossível a gente querer sofrer com ele para experimentar a sua morte, já que ele morreu, já ressuscitou, é tudo. Quando ele fala que ele quer sofrer com ele, é para poder participar, ele quer poder enxergar no coração dele o que Cristo sofreu. E isso me faz sofrer, ó Senhor. Eu estou pensando como você sofreu. Eu estou tentando participar desse sofrimento passado. Não é um sofrimento por vir. Hein? Ele quer poder enxergar o sofrimento de Cristo para poder alcançar uma coisa melhor. Ser completamente pleno desse poder da ressurreição sobre a morte. Quero sofrer com ele, participando da sua morte. Ele já foi. Para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos, sabendo que assim ele vai ser ressurreto. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Você vê? Ele está falando aqui mesmo o que significa isso, querer sofrer. Não quer dizer que eu já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. E não é pelo sofrimento humano. É lógico que não, hein? Mas prossiga a fim de conquistar essa perfeição para
a qual Cristo Jesus me conquistou. Ele acabou de falar, estou insistindo nisso, porque tem muita gente que acha que é pelo sofrimento junto com Jesus, você tem que sofrer para ter a vida eterna. Ele acabou de falar que tudo que é obras, lei, não presta, menos que lixo. Então, é lógico que isso aqui não é um sofrimento físico, mas é um sofrimento espiritual, que a gente consegue se ver em Cristo. Como que eu consigo me ver em Cristo? Não é através de um sofrimento físico, através da espiritualidade, da comunhão com Ele. Eu posso me ver nele e participar da sua morte. Não, irmãos, não alcancei ainda a perfeição, hein? Mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, espiritual, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Isso é importante. Todos nós que alcançamos a maturidade, não estamos mais no leite, novos convertidos, devemos concordar quanto a essas coisas. Essas coisas é a base da fé cristã, que é de não querer pensar que somos salvos pelas obras, mas pelo espiritual, como ele acabou aqui de explicar. Se discordarmos em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Então ele fala, se tem uns que acham que a gente tem ainda que se fazer marca na pele, tem que se circuncidar ou fazer obra, eu tenho certeza que Deus lhes mostrará, mas pode ter dois sentidos. Deus talvez lhes julgará por isso. Quando ele está falando isso, tem uma tradução que está mais clara, onde ele fala, eu tenho certeza que Deus os julgará. Se a gente pensa que a gente tem que ainda usar a lei ou fazer coisa assim. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos ou com o que já conhecemos. Nossa vida é uma progressão espiritual, é uma santificação diária. Não é que a gente vai chegar, como ele fala, na perfeição, nunca. A gente vai aprender aos poucos, né? Sempre. A gente vai melhorando, mas não para de melhorar. Mas não tem um fim na melhora aqui na nossa vida prática. Hein? E antes de acabar, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Lá ele não tinha a Bíblia. Hein? Não é que a gente tem que ser imitador de Paulo. Eles tinham que ser. Porque Paulo passava exatamente o que a gente está recebendo hoje através do texto. Então ele fala, hoje a gente tem que ser imitador de Cristo e do texto bíblico, pôr em prática. Mas naquela época ele falava, sejam meus imitadores, eu estou lhes passando as boas novas, inspirado por Cristo. Então, segue o meu exemplo e o exemplo dos que me seguem. Porque não tinha como deixar a palavra, deixava uma carta. Então, era isso que tinha naquela época. Pois, como eu lhes disse muitas vezes, eu digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigo da cruz de Cristo. Entendeu? Isso aqui é real hoje. Como ele está falando aqui, o Borrelli é muito importante. Pois, como lhes disse muitas vezes, e digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigo da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Quer dizer, apetite é todas as coisas, né? A ganância, não é só o apetite de comer. É um apetite em todas as coisas, sentidos do mundo, de querer as coisas do mundo. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Aqui ele justifica esse apetite na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa semana mesmo, quando eu falei desse testemunho diabólico, essa pessoa me falava, a Bíblia, ela foi escrita por homens. Eles não são melhor que a gente, tudo invenção.
É tudo invenção. Então, é exatamente o que ele está falando aqui. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. Essa aqui é a nossa fé. A gente crê. Ele fala, Jesus, vocês creem que eu sou filho de Deus? Que Deus vive em mim? É uma coisa, você crê ou você não crê. Já naquela época. É a base da fé. Vocês creem que eu posso o salvar? Vocês creem na obra da cruz que eu paguei no seu lugar? Vocês creem? Tem muitos que não creem. Infelizmente, são de Satanás. E vão para a sua própria destruição. Vê nos milagres. Sim, eu não creio. Ele curou os 9, os 10, né? Só um voltou para a cabeça. Pois é. Cadê os outros? Os leprosos. Né? Exatamente. Não, eles veem têm todas as evidências da própria vida. E felizes somos nós que não viu as coisas que ele fez, mas a gente crê nele hoje. Lógico que a gente viu, né? Nós testemunhas e tudo, mas sim, a gente não andou com ele. Vê multiplicação dos pães, entendeu? Todos esses milagres. Mas como ele está falando, da própria natureza, testemunho da glória de Deus. Hein? É incrível. Mas tudo um grãozinho que dá. A gente semeou esses grãozinhos minúsculos lá desses tamarindos. Hoje está já uma planta desse tamanho. Mas é grãozinho. A gente confundia quando começou a crescer. A gente não sabia o que era mato, o que era essa planta. Era tão pequenininho. Então, é milagre. Milagre sobre milagre na nossa volta. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá, aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, igual ao dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Isso é maravilhoso. Quem não crê nisso, não sei como é que ele pode crer na própria vida dele. Ele se fez ele mesmo. Não dá para entender alguém que não crê. É muito ruim. Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. E a gente sabe que no final, já tem ainda mais um capítulo, né? Vou ler. É pequeno, vou ler até o final. Portanto, meus amados irmãos, permanecem firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e a minha coroa de recompensa. Quando ele está falando que ele anseia vê-los, é certamente quando ele sai da prisão, mas também lógico. Agora, suplica a Evódia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Ele tinha, eu pesquisei sobre isso aí. São duas mulheres que fazem parte. Então, ele quer que elas se resolvam, porque, na verdade, ele fala disso o tempo todo nessa carta. É que os outros de fora não têm motivo de ver desentendimento, panela, e alguém já falou para ele que elas duas já não estavam... Entendeu? Então, ele fala, vocês duas que têm desentendimento, se resolvam. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores. Agora, eu queria só abrir rapidinho esse Clemente. Tem um papa na Igreja Católica, um dos primeiros papas, que se chama Clemente. Ele é muito citado na história cristã. Ele teve o papado dele, como que é? Eu não me lembro como é que fala. Ele foi papa em 92 depois de Cristo. Seriam uns 30 anos depois dessa carta. Mas não é esse mesmo Clemente. Eu tenho certeza que não foi ele. Porque a igreja, esse Clemente, ele tá falando bem desse Clemente e tudo. É impossível, quando a gente vê a igreja de Éfeso, também, foi na mesma época que Filipe, a gente lembra que eles queimaram todos os livros de magia, de tudo. Então, a igreja, naquela época, ela era muito fervorosa, muito fiel. Ele sempre fala, como estou contente de saber que vocês são assim, assim. Aqui ele está também falando assim, que ajuda essas duas mulheres, pois elas trabalhavam arduamente comigo na propagação das boas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores. Então, ele fala de Clemente como alguém, mas é impossível que, de repente,
Ele fala, não procura aqui a ser rico, a lei, as coisas. Impossível, com Clemente, de repente, ele procura a ter as honras de um papa, a vida luxuosa de um papa naquela época, com toda essa pompa, essas roupas, o trono, o luxo que um papa tinha, e tem ainda hoje. Então não é esse Clemente. Eu não vejo isso ainda 30 anos depois. Eu acho difícil ele se desviar a um ponto de querer uma vida de papado, né? Cujos nomes estão escritos no livro. Aí ele fala que ele tem o nome dele escrito no livro da vida. Então, eu duvido, não posso julgar, mas eu duvido que um Papa, que está se achando representante de Deus na Terra, que vai julgando, tenha o nome dele no livro da vida, sem querer julgar, mas eu vejo que eu tenho que julgar os atos, está escrito, né? Alegram-se sempre no Senhor. Repitam, alegram-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Aí, de repente, ele vai ser Papa. Entendeu? Que todos vejam. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. E o que a gente também tem que saber é que Clemente era um nome muito comum naquela época. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, oram a Deus, pedindo aquilo de que precisem e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Pô, não precisa ser preocupado, é só pedir para Deus arrumar a nossa vida no melhor jeito possível. É pedir o que a gente precisa, ó Senhor. Sempre como ele fala no nosso Pai, cuide do nosso alimento, nossa saúde, nos dá força, hein? Etc. Nos dá o amor para poder perdoar, é isso que a gente precisa. E agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Quem sempre quer mais, não vai experimentar essa paz, que excede todo o entendimento e guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quando a gente quer outras coisas espirituais, a gente perde a nossa paz e nosso coração não fica com os desejos do coração de Cristo. Ele vai nas coisas físicas, né? E materiais. Por fim, não é que não pode ter, mas nosso coração tem que ficar puro, nossos desejos. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto. Os atributos: verdadeiro, nobre, correto, tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente, digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam aqui neste livro e receberam de mim, ou deste livro, né? Tudo que ouviram, leram e me viram fazer. Então, o Deus de paz estará com vocês. Se não tem todos esses atributos, para que Deus, como Deus poderia ficar com a gente? Né? Se a gente não tem justiça, se a gente não tem excelência, se a gente não é admirável, amável, puro, nobre, correto, ele vai estar com a gente? Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo, porque ele tinha recebido uma oferta, sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer tipo de situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. É isso que é maravilhoso, que a gente não muda de cara. Tem gente, quando eles ficam novos, ricos, eles mudam. Eles eram maravilhosos. Quando passa dificuldade também, eles falam, não. Entendeu? Não, a gente tem uma cara só, com muito ou com pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. Agora, isso aqui é muito comum, né? Posso todas as coisas. É usado para conquistas de casa, de sei lá de que, de emprego. Esses tem muitos que usam isso, né? Tem nada a ver. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar. Mesmo assim. Não era uma condição, mesmo assim. Na dificuldade pela qual estou passando. Ele está reconhecendo, foi muito bom. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois se aliviaram saindo da Macedônia. A gente lembra nos Atos, a gente tinha visto isso. Que eles tinham ajudado ele para seguir a viagem, né, na missão. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda
em mais de uma ocasião, mas ele nunca pediu oferta. E ele deixa embaixo agora no próximo versículo. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês, pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Maravilhoso isso, entendeu? Esse aqui é exatamente quando a gente fala que não deve haver pobre ou necessitados entre nós. É isso que o exemplo que eles tinham, eles pegaram, né? Eles viram que ele estava necessitado, que ele tinha necessidade, então se reuniram e fizeram uma oferta para ele, em várias ocasiões. Tenho tudo que preciso, e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Porque automaticamente o que eles fizeram para ele, o nosso amor mútuo entre irmãos, é uma oferta agradável a Deus, seja com dinheiro ou não. E esse mesmo Deus, que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Não está escrito as riquezas gloriosas que nos foram dadas no banco tal, ou através de um carro, de uma casa, não, em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Transmito minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César, que é o palácio, né? Você vê que mesmo quando ele estava escrevendo isso com Timóteo, eu acho que os guardas que estavam lá, eles falaram, manda também, que eles se converteram, manda também nossos pensamentos, coisas. Quando a graça do Senhor Jesus Cristo seja, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. O Espírito, com o Espírito da gente. É maravilhoso, não? Você vê que não tem nenhum ensino assim doutrinário. Você não pode fazer isso. Não, ele está agradecendo como sendo um irmão, na verdade. Ele está falando, tudo que vocês fizeram para mim, o Senhor certamente vai retribuir de uma certa forma, contrariamente a outros que não fizeram nada. Ele é muito claro. O Paulo sempre ele foi muito perspicaz, né? Ele sempre falou, apontou, na verdade, muitas vezes o dedo na ferida, né? Ele falou, vocês duas que estão brigando, se reconciliam. Ele aponta, ele cita os nomes. Ele não fala, tem uns que estão assim. Não. Ele já... Não joga direitinho, não. Entendeu? Ele não estava ele não tinha muito, como que a gente fala? Ele não fazia contorno, ele ia diretamente no objetivo. Então vamos agradecer por essa carta, que a gente possa se calcar nela, hein? Senhor, a gente te agradece por essas palavras sempre